Capítulo 9. Dissipando as crenças limitadoras. Todas as crenças são limitações imaginadas. O que é uma crença? Uma crença é um pensamento no qual pensamos de forma recorrente, até começarmos a acreditar nele. Todas as crenças são limitadoras porque vêm da mente. Vejamos um exemplo. A crença que diz que algo é bom demais para ser verdade. Primeiro ouvimos isso ser dito por outras pessoas, depois nós mesmos começamos a ter esse pensamento, e aí, em pouco tempo, acreditamos ser verdade e passamos a enxergar evidências disso no mundo. No entanto, no momento em que passamos a acreditar que é verdade, o pensamento se torna uma crença armazenada na mente subconsciente e assim a crença opera de maneira automática, projetando-se no mundo para continuar a se provar como verdade. Um pensamento é inofensivo até o momento em que acreditamos nele. Não é o que o ego diz, mas o quanto acreditamos nele. As crenças também geram outros pensamentos baseados nela mesma, e os pensamentos são produzidos como os discos arranhados. A partir da crença de que algo é bom demais para ser verdade, a mente subconsciente reproduz pensamentos como: quando me sinto feliz assim, tenho a sensação de que algo ruim vai acontecer. Tire o máximo de proveito disso, porque não vai durar muito tempo. Depois de algo bom, sempre vem algo ruim. Estou nervoso porque normalmente coisas boas não acontecem comigo. Se algo parece bom demais para ser verdade, você pode apostar que é. Muito provavelmente estes pensamentos são familiares para você, o que prova que são apenas discos arranhados da mente e que não são uma exclusividade sua. Minha mestra diz: imagine que você atende a uma ligação e escuta uma gravação do outro lado dizendo: essa é uma mensagem gravada. Transfira todo o seu dinheiro para esta conta bancária agora mesmo, para que possamos manter o seu dinheiro em segurança. Você faria isso? Acreditaria na gravação? É claro que não. Mas, então, por que acreditar nas gravações da mente? Suas crenças causam a sua experiência. Projetamos os nossos pensamentos e as nossas crenças, e eles voltam para nós como forma de experiência. Você experimenta tudo aquilo em que acredita, por isso que as suas crenças são tão importantes. Elas têm o que pode ser descrito como um poder nuclear, porque vão se projetar sem parar na sua vida e se tornarão verdade. Não importa que elas sejam falsas, se você planta uma crença no seu subconsciente, ela dá frutos. Por exemplo, se a sua crença é de que a única forma de ganhar mais dinheiro é trabalhando mais arduamente por longas e sofridas horas, então é impossível que o dinheiro surja de lugares dos quais você jamais se empenharia. Sua crença impede que o dinheiro venha de outras fontes. É assim que impomos restrições a nós mesmos por meio das crenças. Quando você tem uma crença em relação a uma pessoa, uma circunstância ou uma situação, vai experimentar essa crença. Os pensamentos não têm poder próprio sem a energia da crença por trás deles. Existe apenas uma causa para a infelicidade: as falsas crenças que você tem dentro da sua cabeça, crenças tão difundidas e comuns que jamais lhe ocorreu questioná-las. O que provoca a infelicidade são as falsas crenças sobre o que a vida realmente é. Podemos também nos tornar muito apegados às nossas crenças, mesmo quando elas provocam estresse e sofrimentos reais e nos aprisionam no desespero. Elas podem nos manter pobres, nos deixar doentes, nos encher de medo e prejudicar ou destruir os nossos relacionamentos.
Não faz sentido valorizar ou sustentar essas crenças. Quaisquer que sejam as situações que você tem diante de si, elas estão sendo geradas pelo seu sistema de crenças na sua mente subconsciente. Ao mudarmos as nossas crenças, nós nos tornamos capazes de melhorar as experiências que temos. Muitas das nossas ideias e crenças sobre nós mesmos e o mundo são tão profundamente arraigadas que não temos consciência de que são crenças e as consideramos, sem nenhum questionamento, verdades absolutas. Como disse o falecido Dr. David Hawkins, muitas vezes é de grande valia observar algumas das crenças mais comuns e abandoná-las logo no início, como: só merecemos as coisas por meio do trabalho árduo, da luta, do sacrifício e do esforço. O sofrimento traz benefícios, nos faz bem. Nada vem de graça. As coisas simples demais não têm valor. Os grandes sábios nos exortam a questionar tudo. Por meio do questionamento, podemos descobrir quais das crenças limitantes encobrem a verdade em relação a nós mesmos e a verdade por trás do mundo. Nada do que você acredita é verdade. Saber disso é libertador. Nós acumulamos crenças no subconsciente desde a infância, assim que conseguimos compreender algo que estava sendo dito pelos adultos. As crenças se formam quando aceitamos um pensamento particular como sendo verdadeiro, seja alguma coisa lida ou vista na televisão, seja quando aceitamos um conceito que outra pessoa nos contou. De uma forma ou de outra, todas elas vêm de outras pessoas, sejam pais, familiares, amigos, professores ou da sociedade. No momento em que acreditamos no que outra pessoa nos diz, a crença entra no subconsciente e de lá passa a atuar na nossa vida. Por exemplo, se uma pessoa tem a seguinte crença: tenho dificuldades de perder peso e manter a forma. Isso vai impedi-la de manter a forma, não importa o que ela faça. Com o tempo, as crenças se tornam cada vez mais arraigadas, pois acrescentamos mais e mais pensamentos a elas, como: deve ser o meu metabolismo que faz com que seja tão difícil perder peso. Já tentei um monte de dietas diferentes, mas nunca consigo ficar em forma. Levo séculos para perder peso, mas um pouquíssimo tempo ele volta. Estar acima do peso é uma coisa típica da minha família. A mente subconsciente nos controla, ela nos torna vítimas do hábito. A boa notícia é que, visto que as crenças são feitas apenas de pensamentos frágeis, elas podem ser erradicadas com facilidade uma vez que você se torna consciente delas. Enquanto as crenças estiverem armazenadas na mente subconsciente, elas continuarão a se manifestar na sua vida. Porém, no momento em que você se torna consciente da verdade de uma crença, ela se desfaz. Assim como quando os sentimentos negativos são todos liberados, quando todas as crenças subconscientes se tornam conscientes, o resultado é que você permanece para sempre como consciência. Na verdade, quando você erradica um, ao mesmo tempo erradica o outro. Eu adoto uma abordagem dupla e libero as crenças e os sentimentos negativos sempre que eles surgem. O ato de expor as crenças limitadoras logo conduz você à felicidade duradoura e à total liberdade. Nesse processo, seu dia a dia melhora muito em todas as áreas, porque a sua vida não mais está limitada pelas suas crenças. Se existe algo que você acha que não pode ser, fazer ou ter, isso é uma crença limitadora. Imagine a sua vida sem qualquer limitação. Dissolvendo crenças. Você dissolve crenças usando a consciência, tornando-se conscientemente ciente delas.
No momento em que está consciente de que uma crença não é verdadeira, a maior parte dela colapsa e se dissolve. Se trouxer ela de volta à sua mente pensante, lembrando a si mesmo de que ela é apenas uma crença, de que não é verdadeira, esse escrutínio faz com que o restante da crença se dissolva. Este é o poder infinito da consciência. Pode ser um pouco complicado detectar as suas crenças, pela simples razão de que você acredita nelas como verdade, não como crença. No entanto, quando você se torna consciente de uma crença, a dissolução começa, e o que sobra da crença entra em colapso por meio de conscientização contínua em relação a ela. Você pode até chegar ao ponto em que nem lembra mais no que costumava acreditar, porque a crença desapareceu por completo. Tanto crenças quanto memórias consistem em pensamentos e são armazenadas na mente subconsciente. Por isso, se uma crença é apagada, todos os pensamentos ligados a ela também são, incluindo os pensamentos que compõem a lembrança. Você vai ter que fazer isso mais cedo ou mais tarde. Não tem como levar consigo os seus sistemas de crenças quando morrer. Então, por que não se desfazer deles agora? Abandone as crenças uma a uma. Descubra a alegria de viver sem apego a qualquer sistema de crenças. O apego a crenças como a felicidade exige esforço ou é preciso sofrer para ser feliz é muito profundo. A cada crença da qual você se torna consciente e que, consequentemente, se dissolve, sua vida ganha um impulso enorme em direção à liberdade, à abundância, à leveza e a uma alegria que você jamais imaginou. Desfaça-se dessas crenças, uma por uma, e liberte-se. A consciência não tem crença alguma, porque a consciência sabe de tudo. Na verdade, os sistemas de crença não são nada. É fácil abandoná-los. Só parecem ameaçadores. Melhor deixá-los partir o quanto antes e viver feliz para sempre. Você pode dar à mente subconsciente uma instrução para que ela lhe indique com clareza quais são as suas crenças, de modo que se torne mais consciente delas. Instrua o seu subconsciente com palavras como: mostre-me as minhas crenças de forma clara, uma por uma, para que eu tome consciência de cada uma delas. Então, fique atento para percebê-las quando aparecem. Esteja muito consciente quando se ouvir dizer acredito que ou não acredito que, porque o que vem depois dessas palavras é uma crença. Esteja muito consciente quando se ouvir dizer acho que ou não acho que, porque provavelmente o que vem a seguir também vai revelar uma crença. Quando você percebe que uma crença é realmente apenas uma história mental que você comprou, a crença não apenas se dissolve, como também leva consigo os milhares e milhares de pensamentos ligados a ela, que estavam todos enterrados na sua mente consciente. Crenças não são feitas apenas de um pensamento, elas sempre atraem novos pensamentos para sustentá-las e não param de acumular pensamentos enquanto são mantidas. Uma crença pode ser mantida por anos, décadas ou até mesmo uma vida inteira, o que explica por que, com milhares de pensamentos vinculados a uma crença, muitos de nós nos sentimos carregando um fardo. Não percebemos que são as crenças que tornam a vida tão pesada, que fazem com que a gente se sinta velho, e que são elas que nos impedem de ter uma vida que merecemos. Pense, por exemplo, em quantos pensamentos você teria associado à crença de que é uma pessoa isolada das outras. Agora, imagine a grande sensação de alívio, leveza e amplitude que sentiria
quando uma crença assim se dissolvesse. Você conhecerá esse sentimento quando experimentá-lo. Seja como uma árvore e deixe cair as folhas mortas. Reações, crenças disfarçadas. Reações são crenças inconscientes. Outra forma de expor as crenças é tomar consciência das suas reações. Quando reagimos a uma coisa, é porque temos uma crença enterrada em nós mesmos que provocou aquela reação. Na verdade, as reações são crenças disfarçadas. Por exemplo, recebemos a conta de luz que vem mais alta do que esperávamos. Reagimos de forma negativa. A crença que provocou aquela reação é a crença de que nos falta dinheiro. Mas assim como todas as crenças, ele só é, na verdade, porque acreditamos. Tudo o que você precisa fazer quando perceber que está reagindo é tomar consciência da sua reação. Quando fica consciente da reação, você tira o poder dela, porque a sua consciência é o poder que dissolve toda negatividade e desarmonia. Quando você reage, está se identificando. Quando você reage, está tornando algo pessoal. Em vez disso, apenas observe a reação. Lembre-se de que é a mente que reage às coisas, não você. É a mente que se identifica com as coisas e que torna as coisas pessoais, porque estão vindo da perspectiva de uma pessoa. Quando você se torna consciente das suas reações, pelo simples ato de percebê-las quando acontecem, você não apenas tira da mente o poder de reagir, mas também expõe a crença que está escondida por trás da reação, e uma vez exposta, ela se dissolve. Se existe um comportamento, uma tendência ou um hábito do qual você deseja se livrar, perceba que já existe uma consciência natural do mesmo. Se for realmente capaz de perceber isso, se observar a coisa com desapego, vai se sentir livre das garras dela na mesma hora e livre da identificação ainda mais profunda com ele. Isso é muito poderoso. A consciência dissolve tudo que não é verdade. À medida que cada crença se dissolver, uma depois da outra, você vai perceber a diferença no seu corpo, se sentindo mais leve. Vai perceber a diferença na sua mente, se sentindo mais feliz. Vai ver a diferença na sua vida. Ela se tornará verdadeiramente milagrosa e sem esforços. Tudo de que você precisar, o que desejar, vai parecer cair nas suas mãos. Gostaria de compartilhar outra história do incrível Lester Levinson. Como deve se lembrar, Lester alcançou a iluminação em 3 meses e, ao mesmo tempo, curou o próprio corpo de várias doenças. Antes disso, Lester teve graves problemas cardíacos com apenas 40 anos de idade e o médico disse que ele ia morrer em breve. Segundo o médico, Lester poderia falecer a qualquer momento e que não havia nada a ser feito. Ele foi para casa e nos primeiros dias ficou apavorado, mas então decidiu que, se fosse morrer, pelo menos refletiria sobre a vida e descobriria por que raramente havia se sentido feliz. Assim começou o processo por meio do qual ele eliminou todas as crenças e suprimiu todas as emoções negativas do corpo em apenas 3 meses. Depois de toda a negatividade ter ido embora, o problema cardíaco se resolveu sozinho e Lester viveu por mais 40 anos, em perfeita saúde e alegria contínua. Mais importante ainda, depois da eliminação de todas as crenças e emoções reprimidas, ele descobriu quem era de verdade. E agora, você sabe como ele fez isso. Capítulo 9, resumo. Uma crença é apenas um pensamento recorrente, até começarmos a acreditar nele. Todas as crenças são limitadoras, porque vêm da mente.
A crença fica armazenada na nossa mente subconsciente e a partir daí opera de maneira automática. As crenças se projetarão sem parar na sua vida e se tornarão verdade. Quaisquer que sejam as situações que você tem diante de si, elas estão sendo geradas pelo sistema de crenças. Esteja consciente quando se ouvir dizer acredito que, não acredito que, porque o que vem logo depois é uma crença. Esteja consciente quando se ouvir dizer acho que ou não acho que, porque provavelmente o que vem logo depois também vai revelar uma crença. Questione tudo. Por meio do questionamento, podemos descobrir quais das crenças limitantes encobrem a verdade. Enquanto as crenças estiverem armazenadas na mente subconsciente, elas continuarão a manifestar de maneira automática na sua vida. Porém, assim que você se torna verdadeiramente consciente de uma crença, ela se desfaz. A cada crença da qual você se torna consciente e que, por consequência, se dissolve, a sua vida ganha um impulso enorme em direção à liberdade, à abundância, à leveza e à alegria. Você pode dar à mente subconsciente a ordem para ela lhe indicar, sem sombra de dúvidas, as suas crenças, de modo que você se torne mais consciente delas. Mostre-me as minhas crenças claramente para que eu tome consciência de cada uma delas. Quando uma crença se dissolve, ela também leva consigo os milhares de pensamentos ligados a ela, que estavam todos enterrados na mente subconsciente. Não percebemos que são as nossas crenças que tornam a vida tão pesada, que fazem a gente se sentir mais velho e que nos impedem de ter a vida que merecemos. Para expor as suas crenças, tome consciência das suas reações. Na verdade, reações são crenças disfarçadas. Tudo o que você precisa fazer quando perceber que está reagindo é tomar consciência da sua reação. Quando fica consciente da reação, você tira o poder dela.